Então que Deus não venha nos tocar só artificialmente, mas que seja profundo em nós. Eu escutei um pregador que ele disse assim, para de ser uma igreja de plástico. Quando eu ouvi aquilo, William, eu disse, o que é isso, meu Deus? Uma igreja de plástico, ou seja, é uma igreja vulnerável, ela está muito sensível. Nós precisamos criar uma estrutura física e emocional. Por quê? Para quando vinham as tempestades, eu e você não ser abalados. E hoje nós estamos num culto de família, amém? E viver em família é desafiador. Quando a gente casa, está sem filho, já é um desafio. Quando aparece o menino ou a menina, o desafio ainda fica maior. Mas o Senhor nos capacitou. Automaticamente a mamãe já começa a dar leite. Isso é a natureza de Deus. O menino casou, era irresponsável, nasceu a criança, ele já se torna homem. Isso é de Deus. E Deus nos confiou isso. Mas deixa eu te falar, você trouxe caderno para anotar? Deixa eu te falar algo, que tem coisas que você não pode deixar fugir da tua mente. As conquistas lá fora não substitui a derrota da tua família. Não adianta você conquistar tantas coisas lá fora. Lá fora você, nossa cara, como tu é gente boa. Mas dentro do seu lar você é um derrotado. Então nada substitui a derrota da tua casa. Sabe o que eu aprendi? Uma família forte, uma igreja forte. Uma família unida, uma igreja unida. Então nós precisamos o que? Nos tornar forte, para tornar uma igreja forte. Só que tudo isso tem um preço, não é de qualquer maneira. E nós estamos num culto de família, e você diz, pastor, mas eu estou sozinho aqui. Mas você só está fazendo o caminho. Então abra o teu coração, não permita que nada venha te distrair agora. Abra o teu coração. Eu digo para Deus, Deus, hoje eu estou facinho. Diz para Deus que você está facinho hoje, e Ele virá. Então abra o teu coração para que Ele venha e nos toque. Porque hoje eu quero falar da vida de uma família que conquistou tantas coisas terrenas, mas estava vivendo um pé de guerra dentro de casa. A família inteira, pastor Pedro, dividida. Pessoas que já tiveram, deixa eu fazer uma introdução aqui do que eu quero entrar na palavra. Uma família que já tinha experiências com Deus, mesmo assim estavam divididas dentro de casa. Pessoas, uma família que ouviu a voz de Deus, mas mesmo assim estavam divididas. Porque não tinham realmente sido tocadas por Deus. Então não adianta lá fora ser uma bênção e dentro de casa. Então que você seja uma bênção onde você for. Seja uma bênção no entrar e seja uma bênção no sair. Ser tu uma bênção, foi o que Deus falou para Abraão. Ser tu uma bênção. Mas ele disse assim, ser tu uma bênção, anda na minha presença. Então eu me tornarei bênção só na presença do Senhor. Então fora da presença, eu sou uma bicho. Amém. Aleluia. Estou vendo o rostinho. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Acho que tem ali, né, minha irmã, seja bem-vinda. Mais alguém? Lá atrás também. Eu não é a primeira vez que eu estou aqui, mas eu me comporto como se fosse a primeira. Então as pessoas, às vezes eu ia para uma igreja, tu é a primeira vez aqui? Não, não é, mas é como se fosse. Então gere sempre uma expectativa nele. Não se acostume com a presença. Não se acostume. Abra comigo lá em Gênesis 28. Gênesis 28,
versículo 20. É bom que os irmãos deixaram bastante tempo para mim. Eita glória. Vamos lá. Acharam? Gênesis 28, versículo 20. Conseguiram? Diz assim: então em Betel, Jacó fez o seguinte voto: se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu andar, cuidar de mim, provei-me pão para comer e roupa para vestir, se eu voltar, presta atenção, se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Então, se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Deixa eu te contar um pouco dessa história. A maioria já conhece. Jacó, ele vivia numa família, ele só tinha um irmão, Gilberto. E já era desafiador viver com um irmão só. Eu vivia em 5. Já imaginou, né? A minha sogra era quantos? 12. Quanto maior a família, maior o desafio, amém? Só que esse menino, Jacó, quando ele nasceu, ele tinha um irmão, que eles eram gêmeos. Eu acho que é mais complicadinho ainda. Então, o seu irmão se chamava Esaú. E o menino nasceu primeiro. Puxaram um, pastor Pedro, o outro já havia agarrado junto. Aí o que aconteceu? Os meninos cresceram juntos. Esaú se tornou um caçador. Ele caçava. O que veio na tua cabeça aí quando ele se caçava? Era ovelhas. Não, ovelhas não. Era coelhos. Não, eu nem lembro mais, meu Deus do céu. Mas ele era caçador, ele se tornou um homem caçador. Veio um monte de bicho aqui na minha cabeça. Periá. Então ele caçava essas coisas e levava para casa a sua caça. E sabe quem é que gostava? Era o seu pai. Éder era o pai. E Jacó, presta atenção, Jacó era um menino mais caseiro. Jacó, presta atenção, Esaú caçador, e Jacó era um menino mais caseiro. Ele ficava mais por casa, mais perto, cuidando das ovelhas. E ele ajudava a sua mãe no lar. Então a Bíblia diz que a sua mãe preferia, olha só, João Vitor, preferia Jacó. Isaac preferia Esaú. Então, olha só, já havia ali um desconforto na casa. Já havia um desentendimento. Mas Esaú, ele cresceu primeiro, ele nasceu primeiro, e quem nascia primeiro era o primogênito. Ou seja, ele tinha um direito maior do que o segundo. Só que ele não se importava muito com isso. O segundo já queria. O primogênito, ele tinha uma porção maior. Quando o pai morresse, ele liderava toda a família. Ele era o líder, ele ia se tornar. Só que ele não se importava muito com isso. Enquanto o mais novo queria isso. Então eles crescem. E acontece o quê? Que o mais velho vem da casa. O pai envelhece e diz: meu filho, está na hora de eu te abençoar agora para te tomar conta de tudo. Ele assim, então vai à caça. Vai caçar um animal, prepara um guisado ou uma sopa gostosa do jeito que eu gosto, e daí eu vou te abençoar. Só que daí a sua mãe não queria que o pai abençoasse o mais velho, pastor Pedro. E eu vou te explicar por quê. Eu comecei a ler, eu disse: meu Deus, o que essa mãe tem com esse menino? Aí o que aconteceu? Quando a mãe ouviu Altair
que Isaac ia abençoar Esaú, ele disse: meu filho, corre aqui. O teu pai vai abençoar Esaú, mas quem vai ter que ser abençoado é você. Ele assim: mãe, como? Se o pai me tocar, quando o pai me tocar, eu, em vez de receber a bênção, eu vou ser amaldiçoado. Aí a mãe: não, deixa comigo, fica tranquilo, eu vou te vestir, tu vai lá, pega um cabrito, eu vou preparar uma sopa gostosa, que eu sei que teu pai gosta. Vai lá, coloca a roupa de Esaú, olha só, coloca a roupa do teu irmão, e traz a pele do cabrito, que eu vou tapar as tuas mãos e o teu pescoço. Aí o que acontece? O menino chega, ô pai, ó, pode liberar a bênção sobre mim. E daí o que acontece? O pai abençoa achando que é um. O pai abençoa o mais novo achando que era o mais velho. Por quê? Porque o Isaac era cego, ele não conseguia enxergar mais, era só tocando. E quando ele toca, ele diz: olha, é tu mesmo, Esaú? Aí ele assim: sim, pai, sou eu, pai. Ele assim: olha, a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. E o Isaac, Jacó então mente para o seu pai e recebe a bênção do seu irmão. Aí o que acontece? Quando o irmão vem e sabe da bênção que foi liberada, ele desejou ele adquiriu uma ira tão grande que ele queria matar o mais novo. Então o mais novo foge. Mas sabe por quê? Que a sua mãe não queria que a bênção fosse para o irmão mais velho? Porque aos 40 anos de idade, aquele menino, ele casa com duas moças que não eram da sua tribo. Ele não era. Então ele foi lá e casou com moças que não eram judias. Era de outra tribo que adorava outros deuses. Por ele tomar essa atitude, a Bíblia diz que os seus pais, veio sobre eles, pastor Pedro, grande angústia. Porque o seu filho fez algo que não era para fazer, os seus pais se entristeceram. Então, por causa daquela atitude, os seus pais se entristeceram. Então a mãe queria que fosse ungido, ou a bênção fosse para o mais novo. Só que gerou então muitas contendas dentro daquela casa. Então ele pega o seu pai. A mãe disse assim: ó, olha, libera Jacó. Libera Jacó lá para outra cidade, aonde estão os nossos parentes. Por quê? Se ele casar, olha só o que a mãe de Jacó falou para o seu marido: se Jacó também casar com uma dessas mulheres que não são das nossas, eu prefiro a morte. Ela disse: eu não tenho mais motivo para viver. A decisão de um filho abala os pais. Você que é filho, cuidado para não machucar os seus pais por atitudes erradas. Quantas vezes eu cheguei em casa e eu vi a minha mãe chorando, e eu disse: mãe, o que está acontecendo? Ela assim: vocês me incomodam tanto. Nós trazíamos muitas decepções por atitudes erradas. Nós fazíamos do nosso jeito, não se importávamos com o sentimento dos nossos pais. Mas então Jacó, Isaac, então chamou seu filho e disse: eu te abençoo, meu filho, vai. Só que Gilberto, Esaú disse assim: ó, quando os meus pais morrer, eu vou matar Jacó. Olha a revolta e a ira dentro de uma família. Quantas famílias que hoje estão assim?
pai contra filho. Quantas que você conhece, ou eu e você estamos vivendo, ou já passamos, por não entrar neste lugar de obediência. Então ele pega e foge. Quando ele foge, aí é esse texto que eu li para você: Senhor, se tu cuidar de mim, e se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, tu serás o meu Deus. E Deus não esquece das tuas promessas a Ele. Deus não esquece. Você lançou sobre Ele e Ele está esperando que você faça. Só que o tempo foi se passando, William. E Jacó casou e construiu uma família. Construiu uma grande família, na verdade. Muitos filhos, netos. Só que ele, dentro dele, sempre aquele sentimento que tinha ferido o coração do pai, e a ira que tinha despertado no seu irmão, sempre consumindo ele. Porque nós que temos família sabemos como é bom estar todos juntos, felizes, alegres. Mas quando há uma briga, uma discussão, um vai para um lado, o outro vai para o outro. Ore, coloque diante de Deus: Deus, eu libero essa pessoa do meu coração. Se eu não quero guardar essa mágoa dentro de mim, que nós possamos consertar o que precisa ser consertado. Não ande assim, você gasta muita energia, gasta muito, porque de tempo em tempo você está pensando naquela pessoa que te feriu, ou você feriu. Então o tempo se passou quase 20 anos, até que um dia, Gilberto, Deus disse assim: ó, Jacó, está na hora de voltar para a tua terra natal. Aí ele tremeu, porque ele tinha que encarar de novo os seus pais e o seu irmão. A Bíblia diz então que ele reúne a sua família e diz: Deus falou comigo, nós precisamos voltar. Nós precisamos voltar. Então eles arrumam tudo e vão rumo à sua terra natal. Só que no caminho ele estava apavorado. Sabe por quê? Porque ele soube que o seu irmão estava vindo, pastor Pedro, com mais de 400 homens. Ele assim: estamos mortos. O seu irmão estava vindo ao encontro dele com mais de 400 homens. Então ele começou a se apavorar. A Bíblia diz que ele estava com medo. Então ele estava atravessando. Tinha um rio que se chamava o Rio de Jaboque. Era um rio raso, onde as pessoas passavam. E ele assim: família, vamos passar para o outro lado. E a Bíblia diz que eles foram passando, e Jacó se fez como se estivesse também passando, mas ele ficou para trás, sozinho. E a Bíblia diz que era de noite, de madrugada. E a Bíblia diz que ele ficou sozinho e deixou a família ir. Eu quero ler contigo. Meu Deus. Olha o que diz Gênesis 32. Gênesis 32. Versículo 22. Quem está me entendendo? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Então olha o que diz Gênesis 32, versículo 22. Quero ler desde o 22 para nós entender.
Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo suas 2 mulheres, suas 2 concubinas e seus 11 filhos. Versículo 23. Assim que as pessoas passaram, Jacó fez que também atravessaria o rio e tudo que lhe pertencia. Entretanto, ficou para trás sozinho. Então chegou um homem que se pôs a lutar com ele até o raiar da alvorada. Versículo 23. Quando o homem percebeu que não seria possível dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que deslocou a coxa enquanto lutavam. Versículo 25. Então ele declarou: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Contudo, Jacó lhe rogou: eu não te deixarei partir, a não ser que me abençoe. Ao que o homem lhe inquiriu: qual é o teu nome? Jacó, respondeu ele. Então o homem orientou: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Porquanto como príncipe lutaste com Deus e com os seres humanos e prevaleceste. Suplicou Jacó prontamente e disse: rogo-te, revela-me como te chamas. Replicou o homem: por que me pergunta pelo meu nome? E ali o abençoou. Meu Deus, é uma passagem muito conhecida, mas ela é muito profunda. Esse homem, eu estava estudando essa passagem, eu disse: meu Deus, há tanta coisa ali. A Bíblia diz que ele ficou sozinho, amém? Tem coisas nas nossas vidas, para Deus nos tocar e falar conosco, nós precisamos ficar só. Muitas coisas Deus não opera aqui, ó. Ele opera lá no meu quarto sozinho. É na intimidade com Ele. Às vezes a gente quer: hoje eu vou para o culto porque Deus vai falar. Ele fala todos os dias. É eu e você que não paramos para ouvir. Então ele mandou para a frente, ele ficou sozinho. Então de repente ele ora, pastor Pedro, ele olha e viu um homem. Só que ele não percebeu que era um anjo, porque não apareceu de asinha. Não, apareceu um homem. E a história conta que esse homem provocou Jacó, William. Ele provocou Jacó. Então eles começaram a lutar. A Bíblia diz lutar realmente. E isso era de madrugada. E se passou tempo em tempo. Passou 1 hora, 2 horas. E eles estavam lutando juntos. Os estudiosos dizem: nós sabemos que era Deus, amém? Era Deus encarnado em alguém, ou Ele mesmo. E a história conta que Deus regulou, olha só, regulou a sua força como a força de Jacó. Que é isso? Quando eu li isso, os estudiosos dizem que Deus regulou a sua força como se fosse a força de um homem, para lutar realmente algo igual para igual. E eles ficaram ali a noite toda. E Jacó disse: quando o tempo foi se passando, Jacó percebeu que não era um homem comum. Meu Deus, por favor, não trate os homens de Deus como alguém comum. Não trate. Dá honra a quem merece honra. Então Jacó, ele percebeu com o passar das horas que era um anjo. E ele disse: então me abençoe. E quando chega o amanhecer, o anjo disse: tu precisa me largar porque eu preciso ir. Eu não te deixarei ir
se tu não me abençoar. Ou seja, ele estava perseverando naquilo que ele queria. Sabe por quê? Porque o que estava em jogo era a sua vida, de tudo aquilo que ele amava. Ele precisava fazer algo, surgiu uma oportunidade, e ele não deixaria embora essa oportunidade. E ele disse: eu não te deixarei enquanto tu não me abençoar. Então a Bíblia diz que o anjo toca na sua coxa e ele começa a mancar. Então ele berra. Quem disse que berra é eu, tá? Então ele berra com certeza, porque eu estudei um pouquinho. E diz que era uma dor insuportável, pastor Pedro. Quando toca e desconjunta, era uma dor insuportável. Sabe por quê? Porque todo aquele que se encontra com Deus não será mais o mesmo. Era uma marca que Deus estava deixando na vida de Jacó. E todo aquele que olhava para Jacó, que se tornou Israel, eles olhavam: esse cara teve um encontro com Deus. Você percebe quando o cara tem um encontro com Deus? É real, o cara muda o jeito de andar, muda o jeito de se vestir, muda o jeito de falar, muda tudo. Antes de eu conhecer Cristo, os meus pensamentos eram outros. É real o que eu estou falando, igreja. Eu pensava tudo diferente. Os meus olhos eram ruins. Os meus olhos não eram bons. Não existe bondade dentro do ser humano fora de Deus. Não existe. A maldade reina quando eu não tenho comunhão com Deus. Então você precisa urgentemente se encontrar com Ele e Ele te tocar. Jacó tinha motivos para estar ali firme. Até que então, o tempo se passou e ele disse: qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Sabe por que Deus estava perguntando qual era o nome dele? Porque o seu pai biológico perguntou quem era. E ele disse quem era? Alguém que ele não era. Alguém que ele não era. Ele disse: não, eu sou. E ele confirmou. Então Deus estava ali, dando uma nova oportunidade para a vida daquele homem. Então ele disse: qual é o teu nome? Ele disse: é Jacó. Então ele disse: então agora tu não se chamará mais Jacó, mas Israel, porque tu lutaste com Deus e com os homens e prevalecesse. Deixa o Senhor trocar o teu nome, já que você às vezes não gosta do seu. Deixa Deus te tocar. As pessoas vão perceber se você teve um encontro com Ele ou não. Está no seu rosto isso. É real as pessoas que andam com Deus. Não adianta, o que a Bíblia diz? Conhecer Ele, prosseguir adorando e conhecendo. Eu falo que eu há mais de 20 anos eu conheci a minha esposa. E já que eu sou esperto, eu disse: eu vou continuar conhecendo. Quase 30. Não precisa falar. É isso que é conhecer. Eu conheci, eu te conheço, Israel, então eu quero continuar conhecendo. Assim é com Deus. Não adianta só conhecer Deus, nós precisamos caminhar com Ele. Caminhar com Ele. Então Jacó foi o quê? Abençoado, porque houve uma verdade. Não adianta mentir para Deus. Todas as coisas foi alinhando. Porque Isaac, você sabe quem era Isaac? O pai de Jacó era filho de Abraão, gente.
filho de Abraão. Você sabe que era Abraão, o pai da fé, aquele que subiu o monte para sacrificar quem? Isaque. Não era um menino qualquer. Havia uma promessa sobre aquela geração. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Existia uma promessa sobre aquela geração, sobre aquela família. Por isso que eu digo que está em jogo, não é só o meu casamento, não. É os meus netos, é os meus bisnetos. Então, por favor, lute por aquilo que tem mais valor, que é a nossa descendência, é a nossa linhagem. A bênção é 1000 gerações. Desfrute de tudo isso. Vale a pena, vai valer a pena. Então o tempo foi se passando e Deus foi ajustando a vida de Jacó. Deus estava levando tudo isso para alinhar ele num só propósito: de levar de novo ele para os seus pais. Porque precisava haver um conserto. Precisava. Isso é reino. Reino dividido não prospera. Casa dividida não prospera. Quando fala de prosperidade, não está falando só dinheiro. Prosperidade é uma pessoa não ter falta de nada. Então tudo estava alinhando Jacó. Sabe por quê, pastor Pedro? Porque um dia ele fez um voto a Deus: se tu cuidar de mim, me der pão, me der roupa, guardar nesse caminho, e se eu voltar para a casa do meu pai, tu serás o meu Deus. Sabe o que Deus estava fazendo? Tu vais ser o meu filho, e eu vou ser o teu Deus. Deus estava alinhando tudo, por causa de um homem, que um dia disse: se o Senhor guardar a minha vida, eu guardarei a tua. Essa história, eu disse, meu Deus, o que tu quer para a igreja? Na hora veio essa passagem. Eu disse, tu me dá sabedoria para esmiuçar ela. E Deus foi falando, e eu não conseguia nem fazer esboço. Eu disse, Senhor, de tu me dá sabedoria, porque eu já conheço essa história, e eu sei aonde ela vai acabar. Mas tem coisas que eu e você não sabemos o que vai acabar. Você sabia que um judeu, ele comemora mais a morte do que o nascimento? Por quê? Quando a pessoa morreu, ele diz, esse cara cumpriu a palavra, esse cara fez o que era certo. Então eles comemoravam isso. Quando nascia uma criança, eles só profetizavam, mas não sabiam realmente o que ia se dar. Então esse homem estava ali, mas o seu pai tinha feito o quê? Liberado, Altair, a bênção sobre os seus filhos. Há poder na vida dos pais. Há poder, profetiza sobre os teus filhos. Pastor, tu não sabe onde os meus filhos andam. Meu Deus. Se você conhecer a Deus realmente, não importa onde eles estão, eles vão vir. Eles vão vir. Quem olhava para a vida de Jacó estava dando tudo errado. Quem olhava para ele estava dando tudo errado. Sabe aquelas coisas que às vezes não dão certo para nós? Nós vivemos isso. Quantas coisas dão erradas? Aí você, não, isso aí não é de Deus, não pode, não. Eu acho que eu tomei as decisões erradas. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Ele vai ajustar, Ele vai alinhar. Se você tem um compromisso com Deus, Ele tem um compromisso com você. Então aquele anjo, ou seja, Deus abençoa ele, Deus muda o nome dele. Sabe por que era o próprio Deus? Porque ninguém, nenhum ser humano e nem anjo tem autoridade para trocar o nome de alguém. Somente o próprio Deus. Era o que Jesus fazia também. Então o que acontece? Ele atravessa
o rio de Jaboque. E sabe quem é que ele encontra lá na frente vindo? Quem? Esaú, o seu irmão. Pastor Pedro, mas ele ainda não sabia. Ele não sabia realmente o que iria acontecer. E a Bíblia diz então que esse homem estava vindo, irmão dele, com 400 homens. E a Bíblia diz então que ele foi o quê? Passando na frente da sua família. Quantas coisas você pode impedir de chegar nos teus filhos? Quantas coisas você pode evitar que os seus filhos passem? Se você estiver na frente guardando eles, com certeza eles vão deixar de passar por muitas coisas ruins. Porque os pais estão ali guardando, então ele foi na frente. Então o seu irmão veio, e a Bíblia diz o quê? Que eles se abraçam e se perdoam. Houve um perdão. Sabe por quê? Enquanto eu estou na presença de Deus, Deus está trabalhando no coração daqueles que eu amo. Deus está trabalhando no coração daqueles que eu amo. Sabe quem é que tirou a ira do coração de Esaú? Foi o próprio Deus. Porque ele tinha jurado, quando os meus pais morrer, eu vou matar esse menino. Mas a Bíblia diz que eles se encontram, se beijam e choram por muito tempo. E sempre antes de trazer a palavra para cá, eu assisto um vídeo ou um filme. Eu chorei ontem, William, assistindo o filme, eles ali se abraçando, se perdoando. Eu chorei, porque não é uma história da carochinha, é real. A Bíblia é real. Tudo que está aqui é real, é verdadeira. Não é um livro qualquer. Não é um livro de contas de fadas. Não, é um livro com o propósito de alcançar eu e você, de alcançar nossas vidas. Então, não conte mais historinha da Cinderela. Conte história da Bíblia, que tem bastante. Tem bastante história da Bíblia para falar. Fala do jeitinho deles, pode falar na linguagem dos filhos. Então a Bíblia diz o quê? Que eles se abraçam, se beijam, se perdoam. E passa mais algum tempo. Aí Deus fala de novo para Jacó: Jacó, volte agora para a casa dos teus pais e erga um altar para mim. Erga um altar para mim. Todo lugar que um profeta ou um homem escolhido por Deus erguia um altar, eles erguiam um altar simbolizando que era um Deus que eles adoravam. Não o altar, mas era o Deus. Mostrava isso para as outras nações. Então eles erguiam um altar de sacrifício. E hoje eu e você somos o altar de sacrifício. Um sacrifício vivo. Então a Bíblia diz que William, que ele volta para a casa dos seus pais. Ergue um altar. E a Bíblia diz que ele vai morar perto da casa, não é dentro, perto da casa dos seus pais. Perto, ou seja, a palavra se cumpriu na vida de Jacó. A palavra se cumpriu na vida deste homem. Ele passou por um grande processo. Todos nós, para ter uma família restaurada, unida, vamos passar por um processo. Mas se você entrar neste lugar em Deus, todo o processo vai valer a pena. E a Bíblia diz que Jacó e Esaú enterram o seu pai. Aquele homem morre, mas ele morre vendo a união dos seus filhos de novo.
Uma casa restaurada. Uma casa restaurada tem um propósito. Uma casa curada, ela pode curar outras casas. Então que eu e você possamos ser essas famílias, essas casas. Uma família forte, uma igreja forte. Uma família unida, uma igreja unida. Vamos nos unir para um só objetivo, para um só propósito.